Olá, bom dia, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um breve devocional, que agora iniciando nos livros de Crônicas. E, para tanto, convido você a meditar comigo numa passagem contida em Crônicas 3, mas já com a temática aqui exposta acerca de que os desdobramentos do plano do Senhor envolve as nossas origens. Isso com base, na verdade, nos 9 primeiros capítulos de Crônicas, que aqui vai estar resumindo não exatamente na genealogia de Davi, mas nos registros dos filhos de Davi. E aí sucintamente discorreremos do propósito do livro de Crônicas e que lições podemos tirar para as nossas vidas. Acompanhe comigo então, por gentileza. Vamos ler. Eu vou estar ampliando aqui. Crônicas capítulo 3, de 1 a 9. Estes foram os filhos de Davi, nascido em Hebrom. O seu filho mais velho, Aminon, filho de Ainuã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agide. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de sua mulher Egla. São esses os 6 filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve de Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas, e sua filha Tamar, irmã deles. Bem sucinto, porque é interessante pensar acerca do livro de Crônicas, que Crônicas, a sua narrativa envolve muito do que foi registrado nos livros de Samuel e nos livros dos reis. Então, quando somamos 1º e 2º Crônicas, abrange os acontecimentos que também foram narrados em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Tem as suas diferenças, e essas diferenças é que são relevantes. Reis foi escrito para descrever a razão predominante porque levou o povo de Israel ao cativeiro. O Reino do Norte em cativeiro com o Império Assírio, e o Reino de Judá em cativeiro para o Império Babilônico e, consequentemente, sucedido pelo Império Medo-Persa. Então, Reis tem essa finalidade: mostrar a conduta do povo num período abrangido aí por 400 anos, que o conduziu ao cativeiro. Então, que serve como um todo, um alerta para todos nós, o quão distante podemos ser conduzidos quando o nosso coração se alienia de Deus. Crônicas faz essa abordagem, só que com um enfoque um tanto diferente. Enquanto o Reis fala que o propósito do livro é alertar o povo o que acontece com o afastamento do Senhor,
Crônicas tem um propósito um tanto diferenciado, de que, embora um povo possa sofrer as consequências de um afastamento do seu Senhor, do seu Criador, ainda assim isso não é o fim. O Crônicas ele é mais uma mensagem de esperança para aquele que se afundou no pecado e venha a ser reerguido e andar com Deus novamente, ainda que se conte a história de todo um desencadeado passado. Então, Crônicas que foi escrito num período pós-cativeiro, em que o povo já passou pelo tratamento e a purificação do seu pecado, do seu afastamento, agora que o povo ele retorna para a terra prometida, e esse retorno traz um diferencial marcante para esse povo, que de vez a idolatria foi purificada do seu coração. O povo que antes do cativeiro era suscetível e facilmente entregue ao pecado do afastamento, da idolatria, da rejeição ao Senhor, depois que o povo passa por 70 anos, isso é só o povo de Judá, mas assim, foram mais de 100 anos de cativeiro, pegando os dois povos, Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Depois que todo esse povo ele retorna, reconstrói o templo, reconstrói os muros de Jerusalém, para essa nova geração que experimentou o trabalhar purificador de Deus, o povo pós-exílio não é mais um povo idólatra. Ele tem os seus problemas de se reerguer, mas o monoteísmo, o único Deus, a devoção ao Criador, isso se consolida no coração do povo. Então, Crônicas tem esse propósito de trazer a história para o povo, a história para o povo do que aconteceu e o conduziu para o exílio, mas que agora um povo pós-exílio, um povo que retorna para a sua terra, ele tenha a esperança de que o que Deus prometeu no passado, de que não deixaria faltar uma luz, uma lâmpada para o povo de Israel, e principalmente a figura de um homem, um líder, um Messias, que seria descendente de Davi, e daí o propósito de mais uma vez trazer o resgate e mostrar aqui, no registro em Crônicas 3, de que Davi ele é essa figura, mas não foi Davi o Messias, não foi um destes seus filhos o Messias, mas que a esperança, a luz e a lâmpada desse Messias descendente de Davi, ele haveria de vir ainda. E para esse povo que voltava do exílio, o escritor de Crônicas tem essa ênfase de que as origens são importantes, mas em todo esse plano do Senhor, esse homem, esse Messias que viria da parte de Deus, ele é real e ele é descendente de Davi. Então, que ele ainda poderia ser aguardado, esperado, anelado, ansiado, porque certamente Deus haveria de cumprir. Então, o povo que passa por um tratamento de purificação dos seus pecados, predominantemente da própria idolatria, que esse povo poderia ainda contar com a mensagem de esperança da vinda do Messias. E aí a gente está falando de um período aí de 400 anos antes de Cristo. E que esse Messias ele veio.
Esse Messias chama-se Jesus Cristo. Ele veio, ele deu a sua vida, ele se entregou por todo esse povo e não somente para o povo de Israel. A vinda do Messias, a promessa da sua vinda, ela era uma promessa que vai muito além e ela se estende a nós, a todos os que cremos. Todos os que cremos no Messias, descendente de Davi, e que por ele, para ele são todas as coisas. E então, ao olhar para a história e o registro de crônicas que traz desde o capítulo 1 até o capítulo 9, desde Adão, as pessoas que fizeram parte da história do povoamento da terra de Canaã, da terra da Palestina, e se estendendo, esse raio se estendendo, mas com um enfoque, não para ficar preso em registros, em genealogias, mas que essas pessoas no passado, cada uma delas, tiveram a sua história, que na mente de Deus estão totalmente marcadas, contadas, e que isso também nos ensina que, como pessoas, Deus nos vê cada um de nós. Pessoas que têm a sua importância diante de Deus. Na nossa memória limitada, finita, pequena, jamais vamos ter o cuidado de conhecer quem são essas pessoas. Num outro devocional eu já disse isso e replico pela sua importância de saber que eu e você, homens e mulheres, somos conhecidos a fundo por Deus. Nós não nos vamos conhecer plenamente aqui nessa vida, mas um dia na eternidade todos seremos conhecidos, e porque Deus nos permite reunir nessa família una, grande, mega, que aqui ainda não nos conhecemos como um todo, mas somos parte dessa família de Deus, e todos os nossos nomes, identidades, histórias de vida de cada um de nós e de todos nós são contados, e isso é importante. Mas para nós, nas nossas limitações, falar de genealogia é um tanto que secundário quando comparado com outros assuntos de tamanha relevância, como falar da história da salvação, da redenção em Cristo Jesus, a história da bondade e fidelidade do nosso Deus justo, misericordioso, amoroso. Então temos sim nas Escrituras relevâncias de assunto, e genealogia é secundário. E aí, para fundamentar isso, no Novo Testamento, Paulo fala para seus filhos Timóteo e Tito quanto à administração do tempo e da vida, ver o que é importante. E nesse aspecto, nós temos a recomendação de não ficar detido minuciosamente em pontos de genealogia, que podemos aproveitar muito desse tempo para outros assuntos relevantes, em conduzir pessoas ao discipulado, ao encorajamento, às situações da vida em que muitas vezes as dores que a vida nos traz requer de assunto mais palpável para nós, quando se fala de trazer consolo, conforto em momentos difíceis. Então aqui, por exemplo, para Timóteo, Paulo fala, olha, e deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam mais controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Para Tito ele fala, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei,
contendas a respeito da lei, não discorrer sobre a lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, quando comparado a situações que são emergenciais, que sempre fundamentar em doutrina, em ensino, em correção, admoestação, como o princípio da própria palavra. Toda escritura, porque é divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente hábil para toda boa obra. Então, assim, como os nossos devocionais ele está sendo linear por toda a escritura, estamos passando por genealogia. Primeira Crônicas de 1 a 9. Então, é importante dizer que os nomes ali estão e têm a sua importância. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que dirigiu, que moveu o autor de Crônicas a fazer o registro ali, teve o seu propósito. E propósito de dizer que os desdobramentos do plano do Senhor envolve as origens. Então, todo aquele desdobramento marca a nossa história, a história de que aqui estamos e principalmente a história macro, que é apontar para o Messias. A gente até vê em Crônicas uma ênfase muito grande na genealogia da tribo de Judá, porque Jesus é procedente da tribo de Judá. Nós vemos uma relevância acerca dos descendentes da tribo de Levi, porque o sacerdócio foi fundamental e hoje nós temos em Cristo um sacerdócio universal. Então, tem a sua importância, mas temos as relevâncias das escrituras em discorrer. Então a gente não pula, não esconde e não omite as importâncias devidas. Mas o mais importante, vamos dizer, a suma da total importância, Jesus Cristo nas nossas vidas, Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo na sua vida, porque Ele é o plano eterno de Deus para a minha e para a sua vida, que define a nossa eternidade, a eternidade com Deus pela fé e arrependimento em Cristo Jesus, ou uma eternidade sem Deus, rejeitando o plano do Senhor, que é Cristo, o Messias em nossas vidas. Então, os desdobramentos do Senhor, o plano do Senhor para as nossas vidas envolve toda a nossa história, um lastro de história, mas que culmina na história do Messias sobre nossas vidas, o Deus eterno, o Deus conosco. Ele é tudo em todos. Então, quando você e eu passarmos na nossa devoção a Deus, em ler todas as Escrituras, não despreze, mas admita as limitações que nós temos e como lidar com as Escrituras, né? Então isso nos dá sabedoria, nos dá direção e principalmente nos une como pessoas, nos une como isso, na história que fazemos parte, principalmente na história do povo de Deus, porque Deus tem um plano e faz esse plano se desdobrar através da história e da minha, da sua vida e principalmente da história do Deus eterno revelado nas Santas Escrituras. Que Deus te abençoe, que possamos andar com Deus a todo momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, o meu querido irmão, minha querida irmã, todas as pessoas que são participantes desse desdobramento do teu plano nas nossas vidas, Senhor. Que possamos reconhecer a importância da história que nos define e que, principalmente, da história, do fato, do teu plano de fazer Cristo ser formado em nós, no nosso caráter, na nossa vida, e tudo isso através do teu Espírito e da tua palavra. Obrigado, Pai, te louvamos, a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia no Senhor, em Cristo Jesus, que é a história da sua vida e da minha também.